Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e eu espero que vocês saibam que a minha vida está muito corrida e é por isso que eu tenho demorado para estar aqui com vocês. Mas sempre que sobra um tempinho, pode ver que eu estou fazendo esse vídeo até sem pedestal, estou fazendo vídeo em pé para que a gente não perca uma certa produtividade no canal, visto que o canal ele fica aí para décadas, eu imagino, né? Vamos lá então. Sobre o que nós falaremos no dia de hoje no nosso canal? Nós falaremos sobre um autor que é muito importante para o século XX, que é ninguém menos e ninguém mais que Sigmund Freud. Sigmund Freud é considerado o pai da psicanálise, mas não só isso. O que é mais interessante é que Sigmund Freud ele conseguiu revolucionar o paradigma, né? Ele conseguiu construir uma metodologia não só de pesquisa, mas de pensamento. Aí você pode dizer, existiram outras pessoas que fizeram isso? Então, algumas pessoas dizem que Darwin revolucionou a biologia. Outras pessoas dizem que Copérnico revolucionou a física, né? E aí nós poderíamos dizer sobre o Marx, que também revolucionou a maneira de pensar a história, né? Mas eu diria que o Freud revolucionou a maneira de nós pensarmos o nosso pensamento. A maneira de nós pensarmos quem nós somos. A maneira de nós pensarmos, de fato, como nós nos comportamos e por que nós nos comportamos de determinadas maneiras. Sigmund Freud é um grande autor do século XX. Vamos começar então com um básico contexto histórico do livro que eu vou comentar com vocês. O livro que eu vou comentar com vocês é O Futuro de uma Ilusão, publicado em 1927. Esse texto muito pequeno, chega a ser um livreto do Sigmund Freud, se encontra dentro de um arcabouço de livros onde Freud fala a respeito do fenômeno religioso. E quando eu digo fenômeno aqui, eu estou querendo dizer sobre o conceito do fenômeno, que significa justamente aquilo que aparece, no menos aquilo que aparece. Fenômeno significa aquilo que nos é revelado, ou aquilo que nos aparece na sociedade. Quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para a vida, quando você passa lá na sua rua, na rua da sua casa, ou no centro de uma cidade, ou nas periferias, você sempre visa ou sempre vê, sempre aparece para você determinados comportamentos religiosos. Você já viu aquele amigo que passa na frente da igreja e faz assim? Você já viu aquele amigo seu que vai na igreja e você percebe que ele está indo todo de terno e gravata com a Bíblia? Você já viu grudados em postes? Vem aqui no Búzios, no tarô, para você recuperar o amor que você perdeu, o amor da sua vida? Isso é, em todos os momentos, não só da nossa vida, mas da história, há algo que aparece, que é a religião. E então, Freud escreve O Futuro de uma Ilusão, que é uma crítica à religião. Ô Daniel, mas você é um cara religioso, é um estudante de teologia e você vai falar sobre um livro desses? Com certeza eu falarei, porque a minha fé, ela só é fé a partir do momento que ela tem dúvida. Fé e dúvida, como diz o Peter Berger, caminham juntas. E é por isso que eu não tenho medo das contradições da minha fé. É por isso que eu não tenho medo das ambiguidades, das ambivalências que possa aparecer dentro do meu sistema doutrinário, dentro do meu sistema dogmático, dentro da minha teologia sistemática ou da minha teologia bíblica. É por isso que nós precisamos de estudar esses caras, porque esses caras mostram algumas coisas para nós e que muitas vezes nós não conseguimos perceber. Mas de qualquer forma, vamos lá. O contexto do livro do Freud, 1927, nós precisamos de entender o século XX. O século XX é um século recheadíssimo.
Eu vou repetir para você. É um século com todo esse perfil para que você entenda muito bem, hein? O século XX é um século recheadíssimo. Recheadíssimo do quê? Recheadíssimo de uma crítica à religião. É um século onde nós nos deparamos com a realidade da guerra, com a realidade dos seres humanos matando outros seres humanos. É fato que eu estou dizendo de um texto que está antes da Segunda Guerra Mundial, mas nós estamos diante de um século que muitos dizem que é o fim até da história, porque depois desse século você vai falar sobre o quê? Sobre progresso. Porque tudo que nós construímos tecnologicamente, tudo que nós construímos para facilitar a nossa vida, nós usamos para matar os seres humanos em massa como nunca antes em toda a história. Por isso é um século crítico. Nós podemos ver aí, dentro do século XX, o existencialismo, que é justamente essa pegada de olhar para a existência e dizer: existe uma angústia dentro de mim. Por que existe uma angústia dentro de mim? Porque o ser humano é dotado de escolha e muitas vezes nós não escolhemos o que nós queremos, muitas vezes nós escolhemos além do que nós deveríamos escolher, muitas vezes nós escolhemos erradamente. Mas dentro do século XX nós também encontramos a escola de Frankfurt com a sua teoria crítica, fazendo críticas contundentes a quê? As grandes revoluções, críticas às grandes tecnologias, críticas ao modelo de arte ao qual nós estaríamos produzindo, né? E no século XX nós temos ninguém menos e ninguém mais que Friedrich Nietzsche, que todos já sabem que o Nietzsche, com o seu martelo, destrói tudo. E alguns até dizem, depois de Nietzsche, vai sobrar o quê? Não sobra o burguês, não sobra o cristão, não sobra o socialista, o comunista, o marxista, depois de Nietzsche não sobra nada. Por isso nós dizemos que, de certa forma, o século XX dá entrada na pós-modernidade ou na era do caos. Isso é, não existe centralidade, etc, etc. O livro do Freud, ele tem um teor, eu começo aqui então a falar sobre o futuro de uma ilusão. É um livro que tem um teor extremamente crítico, mas tem um teor extremamente pessimista em relação à religião. Porque o Freud, ele vai fazer uma crítica, não é um livro de elogios, mas é um livro de crítica à religião. E eu acho que o Freud acerta em muitas coisas que ele fala sobre a religião. A primeira coisa que eu queria falar sobre o livro do Freud é sobre a sua crença na racionalidade. Apesar do Freud se encontrar no século XX, eu percebo claramente elementos da modernidade que estão ali no Freud. Um deles é a crença demasiada na racionalidade humana. Ele propõe uma educação da realidade, uma educação para a realidade em detrimento de uma educação ilusória. Então, o Freud basicamente olha para aquilo. Olha só que interessante, né? Vou trazer um autor, não estou dizendo que o Freud é um positivista, mas quando nós olhamos lá para o Comte, para o Augusto Comte, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar assim, olha, a sociedade passou por 3 etapas do pensamento. Ela passou por uma etapa religiosa, teológica, mitológica, onde as religiões, os padres, os faraós, os elementos religiosos tomavam conta da vida humana. E aí ele fala assim, mas nós passamos, nós crescemos, essa era a nossa fase infantil. Nós chegamos então na nossa adolescência. E na nossa adolescência nós passamos por uma fase filosófica ou metafísica. Isso ele vai dizer. É o momento do iluminismo, é o momento onde as questões filosóficas, metafísicas e abstratas foram, de alguma forma, tentadas ou explicadas a partir da razão.
a partir de uma busca racional. E ele vai dizer, mas não só isso, nós chegamos agora na época positivista. Nós chegamos na era positivista e hoje nós somos dominados então por uma sociedade realmente adulta, industrial, uma sociedade que tem racionalidade, uma sociedade cheia de ordem, cheia de progresso. O Freud, ele vai dizer, olha só, a religião, a nossa criação de deuses é fruto de uma ilusão imagética, infantil, que nós precisamos criar para lidar com o sofrimento e com os sentimentos profundos dos seres humanos. Isso é interessantíssimo, porque o Freud está dizendo que religião tem a ver com ilusão, mas o Freud também está nos dizendo que religião tem a ver com infantilidade. Existe um segundo aspecto na obra O Futuro de uma Ilusão, do Freud, que é importantíssimo para nós entendermos o que eu estou querendo dizer aqui. O segundo aspecto é que a obra do Freud, O Futuro de uma Ilusão, tem tudo a ver sobre natureza humana. A natureza humana exposta no Futuro de uma Ilusão me parece uma natureza humana muito próxima daquela que o Freud vai evidenciar naquele texto clássico dele, que é o mal-estar na civilização ou o mal-estar na cultura, porque ele não faz uma distinção desses conceitos. Porque ele vai dizer o seguinte, a natureza humana, o id, a pulsão do ser humano é uma pulsão de totalidade, de plenitude, é uma pulsão infinita, infindável, é uma pulsão que busca a totalidade, a plenitude. Existe, isso é, aquilo que o Hobbes disse lá atrás, o Freud retoma aqui na frente. Porque o que o Hobbes preconiza lá atrás é o seguinte, desejo, somos seres desejantes. O grande embate do Hobbes e do Rousseau, se nós formos lembrar, não é o grande debate entre necessidade e desejo, né? Que o Rousseau está dizendo, olha, para a necessidade existe demasiadamente no mundo, né? E o ser humano, pela sua ambição, corrompeu isso daí, a sociedade corrompe o homem. O Hobbes ele vai dizer o seguinte, não, por quê? Porque o ser humano ele é desejante, não existe um todo de universo que vai ser possível para satisfazer o desejo do ser humano. E aí a gente pode dizer, se cada um de nós quiséssemos termos 3 carros e possivelmente, muito possivelmente, 90% das pessoas que nós conhecemos